Está buscando um bom celular básico com um porte de intermediário que ofereça conjunto avançado de câmeras e design atual? Então sua dúvida pode estar entre o Moto G8 Power e o K51S. Qual dos dois vale mais a pena comprar? É isso que você vai descobrir neste comparativo completo do tudocelular.com. K51S e Moto G8 Power têm muito em comum. São aparelhos com construção simples, trazem furo na tela do lado esquerdo para abrigar a câmera de selfies e possuem 4 câmeras na traseira. O da Motorola é menor e possui bordas mais finas, porém é mais gordinho por ter bateria maior. O leitor biométrico fica localizado na traseira e funciona bem nos dois. Se busca o mais resistente, então a certificação militar do K51S vai te atrair. Ele promete resistir mais a quedas, temperaturas extremas e umidade que o rival da Motorola. A LG vem mantendo um botão dedicado ao Google Assistente em todos os seus celulares. Esse atalho é interessante para fazer uma pesquisa rápida. Já em termos de conexões, não há diferença entre os dois. Nada de NFC ou Wi-Fi 5 GHz nesses básicos da LG e Motorola. Começamos então com um ponto para cada. LG e Motorola apostam em telas LCD, mas a qualidade do painel é diferente. O G8 Power entrega brilho mais forte, cores mais agradáveis, contraste superior e melhor ângulo de visão. A tela do K51S realmente decepciona, sendo a pior que vimos nos últimos lançamentos da LG. É quase impossível usar o celular fora de casa em dias ensolarados. Na parte sonora, o G8 Power também leva vantagem. Ele tem 2 saídas de som, o que resulta em som estéreo, enquanto a LG continua apostando em áudio mono. O Motorola entrega som mais potente e equilibrado, o que o torna a melhor escolha para quem quer ouvir músicas ou curtir jogos com maior imersão. O fone de ouvido que a Motorola fornece com seu celular é melhor que o acessório básico da LG. Ele é mais confortável e entrega melhor experiência sonora. Além disso, independente de qual fone de ouvido você for usar, o G8 Power será uma melhor escolha para ouvir músicas. E assim, o Motorola leva ponto duplo em multimídia. Quando se trata da linha Moto G, não há muito o que falar sobre software. Temos os mesmos recursos de sempre. A interface é bastante limpa, bem próxima do Android puro e traz o aplicativo Moto, com alguns gestos que você já deve conhecer, como o de girar o pulso para abrir a câmera ou sacudir o celular para ligar a lanterna. Já a LG vem modificando sua interface a cada lançamento e traz muito mais extras do que encontrará no Motorola. Muitos não curtem o visual com traços herdados desde o KitKat, mas o Android presente no K51S está mais limpo e lembra até a interface One UI da Samsung. O problema é vir com o Android Pie e apresentar mais engasgos enquanto o G8 Power chegou com o Android 10. Qual tem maior chance de ver o Android 11 algum dia? Provavelmente o da Motorola. Damos ponto ao G8 Power em software. A Motorola aposta no Snapdragon 665 enquanto a LG preferiu o Helio P35 e você já deve estar pensando, o LG é mais lento por ter hardware antigo e fraco da MediaTek. É aqui que o Android bem otimizado da coreana faz a diferença. Os dois acabaram empatando em nosso teste de velocidade padronizado em abertura e reabertura de aplicativos e jogos, para conferir o desempenho em multitarefas. Se você é fã de números altos em benchmarks, então ficará decepcionado com o K51S. É aqui que o Snapdragon 665 deixa claro a sua superioridade. No Antutu, chegamos a ter uma diferença de até 70% na pontuação entre os dois. Se busca um bom celular para jogos, talvez estes dois não sejam para você. O K51S apresenta mais engasgos, mas o G8 Power também sofre para rodar jogos mais pesados, sendo necessário reduzir a qualidade gráfica. O G8 Power leva a melhora em desempenho no geral. Bateria é o grande foco do G8 Power e ele conta com 1000 mAh a mais que o rival da LG. Isso faz muita diferença na autonomia? Sim, muita. Em nossos testes, vimos a bateria do Motorola render quase 50% a mais. Isso quer dizer que a LG até dura um dia todo com um pouco de carga sobrando para a manhã seguinte. Mas com o G8 Power é possível ter bateria para 2 dias. E qual passa menos tempo na tomada? É aqui que a bateria menor do K51S leva vantagem. Ele demora 25 minutos a menos para ir de 0 a 100%, o que pode ser um diferencial para os menos pacientes. O Moto G8 Power leva a melhor em bateria. Temos um conjunto com 4 câmeras em cada. O K51S traz sensor principal com o dobro de resolução, mas comprime as fotos e entrega qualidade inferior ao Motorola. Você pode até mudar nas configurações para salvar as fotos com todos os 32 megapixels.
Mas ainda assim o G8 Power acaba entregando melhores cores, contraste acertado, nitidez superior e HDR que funciona como deveria. Nenhum se destaca à noite, então espere por fotos escuras. Temos câmera ultra-wide em ambos. A do G8 Power entrega melhor qualidade e menos ruídos, mas sofre maior distorção nos cantos das imagens. A do K51S perde nitidez e tem texturas de pior qualidade, além de sofrer mais à noite. Os dois possuem uma câmera dedicada para macros, com resolução baixa e sem foco automático. Não espere por fotos com detalhes incríveis. Elas apenas quebram o galho, mas o da Motorola consegue capturar melhores imagens. Por fim, temos uma câmera teleobjetiva no Moto G8 Power que permite aproximar em 2 vezes sem perder qualidade, enquanto o K51S traz um sensor de desfoque de fundo. O G8 Power leva ponto por melhor conjunto e qualidade fotográfica com câmeras traseiras. A câmera frontal do G8 Power tem resolução superior, mas isso não garante uma nitidez maior que a do rival. Por padrão, ele tende a suavizar a pele, deixando as selfies com qualidade inferior. Recomendamos desativar este recurso. No geral, os dois conseguem tirar boas selfies de dia. Porém, o G8 Power leva vantagem em locais mais escuros. Ele sofre menos perda de nitidez e apresenta menos ruídos de fundo. Seu modo retrato também falha menos. E o G8 Power leva mais um ponto em câmera. O Motorola também é melhor para filmar? Sim. Além de ser capaz de gravar em 4K com a traseira, ele tem estabilização eletrônica quando filma em Full HD. Seu foco é mais ágil e captura áudio mais limpo. A filmadora do K51S até tem qualidade bacana, mas o foco é muito lerdo e vai acabar irritando você. Encerramos a parte de câmera com o último ponto para o G8 Power. O K51S chegou por R$ 1.500 e o Moto G8 Power estreou por R$ 100 a mais. Atualmente, o da LG está um pouco mais barato e como os celulares da marca tendem a desvalorizar mais que os da Motorola, será normal ver uma diferença ainda maior no preço entre os dois nos próximos meses. Se apenas o mais barato importa para você, então vai acabar optando pelo K51S, que não deve demorar muito para ser encontrado por volta dos R$ 1.000. Fechamos então o comparativo com o último ponto indo para o K51S. Se você estava em dúvida entre o K51S e o Moto G8 Power, agora já sabe qual deve comprar. O da Motorola tem melhor tela, som estéreo, vem com um software mais atual, entrega desempenho um pouco superior ao rival, sua bateria dura bem mais e tem câmeras para fotos e vídeos melhores. O K51S custa um pouco menos atualmente e não faz sentido economizar para pegá-lo no lugar do Moto G8 Power. Quando o seu preço estiver no mínimo R$ 300 abaixo, aí sim pode ser algo a se pensar. Mas no geral o Motorola entrega melhor custo-benefício. E para encontrar as melhores ofertas para comprar qualquer um dos dois e economizar, é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se você acha que vale ir no mais barato ou é melhor investir um pouco mais e levar mais recursos no modelo mais caro. Eu encerro por aqui e espero revê-los em breve. Um grande abraço e até a próxima.